Shabbat Shalom, bem-vindos para mais um Shacharit da Beit Mashiach, mais um momento em que nós vamos adorar o nosso Deus e vamos meditar sobre a palavra do Eterno. São momentos muito especiais que dedicamos neste Shabbat para realmente colocarmos nosso coração para servirmos o nosso Criador, para que possamos ter nosso coração voltado para Ele, dedicarmos nossa atenção, nosso tempo para servir ao nosso Deus. Santo Eterno, Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, graças te damos por esses momentos especiais que tens reservado para que teus servos, Senhor, os participantes da Beit Mashiach, Senhor, as pessoas interessadas em ouvir a tua palavra, estão agora conectados conosco, Senhor, nesses momentos em que não há restrição em distância, não há problema de localização, estamos todos juntos, com o nosso coração voltado para Ti. Ó Eterno, que o Teu Ruach HaKodesh, Teu Santo Espírito, possa nos unir na Tua presença, possa falar aos nossos corações. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Korach. Vamos ler o texto que encontramos em Bemidbar, Números capítulo 17, que diz assim: Adonai disse a Moshe: diga a Eleazar, o filho de Arom, o Cohen, que retire os braseiros do fogo e espalhe as brasas acesas à distância, pois elas se tornaram sagradas. Os braseiros dos homens cujo pecado lhes custou a vida, pois eles se tornaram sagrados, foram também apresentados diante de Adonai. Portanto, transforme-os em chapas batidas para cobrir o altar. Isso será um sinal para o povo de Israel. Eleazar, o Cohen, pegou os braseiros de bronze que os homens queimados até a morte haviam oferecido e mandou fazer com eles uma cobertura para o altar, para fazer o povo de Israel lembrar-se de que qualquer pessoa comum que não descende de Arom não deve se aproximar de Adonai e queimar incenso diante dele, se quiser evitar o destino de Korach e de seu grupo, como lhe disse Adonai por intermédio de Moshe. Todavia, no dia seguinte, toda a comunidade do povo de Israel reclamou contra Moshe e Arom. Vocês mataram o povo de Adonai. E pelo fato de a comunidade estar se reunindo contra Moshe e Arom, eles olharam em direção à tenda do encontro e viram a nuvem cobrindo-a e a glória de Adonai. Moshe e Arom foram para a frente da tenda do encontro. Adonai disse a Moshe: afaste-se desta assembleia e eu a destruirei de uma vez. Eles, no entanto, prostraram-se com o rosto em terra. Moshe disse a Arom: pegue seu incensário, acenda o fogo do altar, põe incenso sobre ele e apresse-se com ele ao encontro da assembleia para fazer expiação por eles, pois a ira já saiu de Adonai e a praga já começou. Arão pegou o incensário, como disse Moshe, e correu para o meio da assembleia. Ali, a praga já havia começado no meio do povo, mas ele adicionou o incenso e fez expiação pelo povo. Ele se postou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. O número dos que morreram por causa da praga chegou a 14.700, além dos mortos no incidente de Korach. Arão voltou a Moshe, à entrada da tenda do encontro, e a praga cessou. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel e recolha deles varas, uma por tribo ancestral de cada líder da tribo, 12 varas. Escreva o nome de cada homem em sua vara e escreva o nome de Arom no cajado de Levi, pois cada líder de tribo deverá possuir uma vara. Coloque-as na tenda do encontro diante do testemunho, onde eu me encontro com você. A vara do homem que estou para escolher brotará. Desse modo darei fim às reclamações do povo de Israel contra vocês. Moshe falou ao povo de Israel, e todos os líderes lhe deram suas varas, uma por líder, de acordo com as tribos de seus ancestrais, 12 varas.
A vara de Arão estava entre as varas deles. Moshe colocou as varas diante de Adonai na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moshe foi à tenda do testemunho e viu ali que a vara de Arão, da casa de Levi, havia brotado. Mas dela não haviam brotado apenas flores, mas também amêndoas maduras. Moshe levou todas as varas de diante de Adonai para todo o povo de Israel, e eles observaram, e cada homem pegou sua vara de volta. Disse Adonai a Moshe: põe a vara de Arão de volta ao seu lugar diante do testemunho. Ela deve ser mantida ali como sinal para os rebeldes, a fim de que parem de murmurar contra mim e não morram. Moshe fez desta forma e realizou o que Adonai lhe havia ordenado. O povo de Israel, porém, disse a Moshe: oh não, somos homens mortos, perdidos, estamos todos perdidos. Sempre que alguém se aproxima do tabernáculo de Adonai morre, todos nós pereceremos. Vamos ler agora a porção da Haftará, uma porção do profeta Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 14, até o capítulo 12, verso 22. Diz assim: então Shemuel disse ao povo: vamos a Gilgal e inauguremos ali o reinado. Assim todo o povo foi a Gilgal, e ali em Gilgal, diante de Adonai, eles fizeram de Shaul rei. Ali eles apresentaram sacrifícios e ofertas pacíficas diante de Adonai, e ali Shaul e todo o povo de Israel celebraram com grande alegria. Shemuel disse a todo Israel: eis que eu fiz tudo o que vocês me pediram para fazer. Eu pus um rei sobre vocês. Há um rei caminhando diante de vocês. Eu estou velho e com os cabelos acinzentados. Meus filhos estão com vocês. E eu fui o cabeça de vocês desde que era um menino até hoje. Então aqui estou eu. Agora é o momento de testemunhar contra mim diante de Adonai e diante do seu rei ungido. Alguém de vocês acha que eu tomei o seu boi ou jumento, defraudei ou oprimi vocês? Ou aceitei suborno ou perverti a justiça? Digam-me e eu restituirei a vocês. Eles responderam: tu não nos defraudastes, nem nos oprimistes, e não aceitaste nada de ninguém. Ele disse: Adonai é testemunha contra vocês, e seu rei ungido é testemunha contra vocês hoje, de que não encontraram nada em minhas mãos? Eles responderam: ele é testemunha. Shemuel disse ao povo: foi Adonai que escolheu Moshe e Arão, e quem trouxe seus ancestrais da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque eu vou entrar em julgamento com vocês diante de Adonai, com respeito a todos os atos justos de Adonai que ele fez por vocês e por seus ancestrais. Depois que Jacov entrou no Egito, os ancestrais de vocês clamaram a Adonai, e Adonai enviou Moshe e Arão, os quais trouxeram seus ancestrais do Egito e lhes deu vida aqui neste lugar. Eles, contudo, esqueceram Adonai, o Deus deles. Então ele os entregou a Sisra, comandante do exército de Hatzor, e aos Pelistim, e ao rei de Moabe, e eles lutaram contra eles. Contudo, eles clamaram a Adonai e disseram: nós pecamos, abandonando Adonai e servindo aos Baalim e aos Ashtarote. Agora, porém, se tu nos resgatares do poder dos nossos inimigos, serviremos somente a ti. Então Adonai enviou Yerubaal, Bedan, Iftar e Shemuel, e resgatou vocês do poder dos seus inimigos por todos os lados, e vocês viveram com segurança. Quando vocês viram que Nahash, o rei do povo de Amon, os estava atacando, disseram-me: nós queremos um rei que governe sobre nós, conquanto Adonai, seu Deus, fosse o seu rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. Vejam, Adonai pôs um rei sobre vocês. Se vocês temerem Adonai, o servirem, obedecerem ao que ele diz e não se rebelarem contra as ordens do Adonai, e se tanto vocês quanto o rei que os governa permanecerem seguindo Adonai, o Deus de vocês, então as coisas irão bem para vocês.
Se, porém, vocês se recusarem a obedecer ao que Adonai diz e se rebelarem contra as ordens de Adonai, Adonai oprimirá tanto vocês quanto seus líderes. Agora, portanto, fiquem aqui e vejam o grande feito que Adonai fará diante dos seus olhos. Agora é o tempo da colheita do trigo, não é? Eu vou invocar Adonai para que ele envie o trovão e a chuva. Então vocês entenderão e verão como foi mal aos olhos de Adonai o que fizeram, pedindo um rei. Shemuel invocou Adonai, e Adonai enviou trovão e chuva naquele dia. Então todo o povo ficou com muito medo de Adonai e de Shemuel. Todo o povo disse a Shemuel: Ora a Adonai teu Deus, por teus servos, para que não morramos, porque a todos os nossos outros pecados acrescentamos ainda este mal, pedindo um rei sobre nós. Shemuel respondeu ao povo: Não tenham medo. Realmente vocês fizeram todo esse mal. Agora, porém, não voltem atrás, deixando de seguir Adonai, mas sirvam Adonai de todo o coração de vocês. Não se desviem para o lado, porque então iriam atrás de coisas sem proveito, que não podem nem ajudar nem resgatar, são fúteis. Por causa de sua grande reputação, Adonai não abandonará seu povo, porque agradou a Adonai fazer de vocês um povo para si mesmo. Vamos ver também a porção do Brit Hadashah, que encontramos na carta de Judá, de Judas, do verso 1 ao verso 25. De Judá, escravo de Yeshua, o Messias e irmão de Jacó, para os que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Yeshua, o Messias. Que misericórdia, amor e shalom sejam de vocês em plena medida. Queridos amigos, estava ocupado escrevendo a vocês acerca da salvação que compartilhamos, quando senti a necessidade de escrever insistindo em que continuassem contendendo com veemência pela confiança que foi de uma vez por todas confiada ao povo de Deus. Pois certos indivíduos que já haviam sido sentenciados muito tempo atrás para esta condenação, infiltraram-se no meio de vocês. Pessoas ímpias que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença para a devassidão e renegam o nosso único Mestre e Senhor, Yeshua, o Messias. Pelo fato de vocês já terem conhecimento de tudo isto, meu propósito é somente lembrar-lhes que Adonai libertou um povo do Egito, destruindo posteriormente os que não confiaram. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E Sidom, Amorá e as cidades ao redor, seguindo um padrão semelhante ao deles, cometendo pecados e perversões sexuais, jazem expostas como advertência do fogo eterno, esperando por aqueles que devem ser punidos. Da mesma forma, essas pessoas com suas visões contaminam a própria carne, rejeitam a autoridade divina e insultam os seres angelicais. Quando Michael, um dos principais anjos, disputou com o adversário acerca do corpo de Moshe, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse: Adonai o repreenda. Entretanto, essas pessoas ofendem tudo que não entendem, e o que entendem naturalmente, sem raciocinar, como animais, por essas mesmas coisas são destruídas. Ai daquele que tem andado no caminho de Caim. Eles se entregaram em troca de dinheiro ao erro de Bilam, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são manchas de sujeira nos seus encontros festivos para fomentar o amor. Partilham as suas refeições sem escrúpulos, enquanto cuidam somente de si mesmos. São nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores sem frutos, mesmo no outono, e duplamente mortas, pois foram desenraizadas. São ondas bravias do mar, apresentando seus atos vergonhosos como espuma, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Além disso, Hanor,
na 7ª geração a partir de Adão, profetizou acerca destes homens, dizendo: Vejam, Adonai veio com miríades de santos para executar o juízo contra nós, isto é, condenar todos os ímpios por seus atos iníquos, cometidos perversamente, e por todas as palavras ríspidas que esses pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte, e seguem seus desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Entretanto, vocês, queridos amigos, lembrem-se das palavras ditas antecipadamente pelos emissários do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Eles lhes disseram: durante o Aharit Hayamim existirão zombadores que seguirão suas paixões ímpias. Eles são os que causam divisões, controlados por seus impulsos, pois não possuem o Espírito. Contudo, vocês, queridos amigos, edifiquem-se na sua santíssima confiança e orem em união com o Ruach HaKodesh. Mantenham-se, portanto, no amor de Deus, enquanto esperam por nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, para que Ele lhes conceda a misericórdia que conduz à vida eterna. Repreendam os que contendem, salve outros arrancando-os do fogo. A outros ainda demonstrem misericórdia com temor, odiando até mesmo as roupas contaminadas por seus vícios. Aqueles que podem impedi-los de cair e apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na presença de sua Shekhinah, a Deus somente, nosso libertador, mediante Yeshua, o Messias, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Ao lermos todas estas porções da leitura desta paraxá, nós encontramos coisas muito reveladoras, importantes para a nossa vida. Primeiramente, quem leu a paraxá lembra do evento em que Korah, que era levita, mas não fazia parte da tribo, da linhagem dos Kohanim, ou seja, ele tinha já um privilégio de fazer parte daqueles que serviam ao templo, serviam no tabernáculo, mas ele se incomodou com Moshe, questionou se Moshe realmente era o líder do povo de Israel. Ele influenciou várias outras pessoas, ele convenceu outras pessoas de que eles deveriam contestar Moshe, Arão, e juntou um número grande de pessoas, até mesmo de que não era Levi, pessoas até mesmo entre outras tribos, e armaram uma rebelião e afrontaram tanto a Moshe como a Arão. Ou seja, questionou se Arão também deveria ser o sacerdote. Eles eram já velhos, ambos já tinham muitos anos de vida, mas essa rebelião foi uma coisa totalmente de despropósito. Eles já tinham uma série de benefícios como levitas, como fazendo parte da tribo de Levi, eles tinham já alguns privilégios, ainda que, conforme a ordem do Eterno, eles não iriam herdar nada entre os seus irmãos, entre as outras tribos, mas deveriam ser providos, deveriam ser sustentados, seriam sustentados com dízimos de todas as colheitas, das ofertas, ou seja, o povo de Israel iria sustentá-los para que eles pudessem exercer esse sacerdócio. Então eles não teriam terras para eles, não teriam propriedades, fazendas, não seriam agricultores, nem pecuaristas, eles não seriam pessoas que fizessem qualquer outra atividade que não fosse servir lá no templo. E agora, Korah contende com Moshe e arranja seguidores que ele perverteu, mas que eram pessoas do mesmo tipo que ele era, a mesma laia, porque também eram pessoas que questionaram. E eles afrontando, foram arrogantes diante de Moshe, questionando: quem colocou você? Então, a tal ponto que quando eles começaram a questionar isso, o Eterno já interviu, porque quem estava questionando Moshe e Arão estava questionando quem realmente os escolheu.
foram pessoas que não usaram a sua inteligência. Tinham tantas evidências de que o Eterno realmente os colocou lá, mas ele, na sua arrogância, querendo talvez, por ter apoio de muitos outros, achava que poderiam destituir Moshe, destituir Arão e assim ocupar os seus lugares. Mas o que aconteceu foi que o Eterno simplesmente os eliminou. Então foi dito para aquelas pessoas que estavam rebeldes, que levassem seus incensários de bronze, e ali o Eterno consumiu aquelas pessoas, e depois eles ficaram na frente das suas tendas, e simplesmente a terra abriu embaixo deles, engoliu a todos aqueles que afrontaram diretamente a Moshe. Então eles afundaram na terra, a terra os engoliu. Ou seja, a terra abriu, eles afundaram e a terra fechou em cima. Não tiveram a menor chance de escapar. Isso mostrou a todos o poder do Eterno, como ele havia escolhido a Moshe. Mas, curiosamente, aquilo que deveria ser mais do que o suficiente para ficar claro aos olhos de todos que o Eterno tinha realmente escolhido a Moshe e Arão, aquelas pessoas agora ficando revoltadas. Curiosamente, diz o texto que praticamente todo o povo ficou revoltado com Moshe e Arão, porque o Eterno matou aquelas pessoas. E os acusaram, vocês mataram o povo. Foi uma coisa terrível, aquela atitude que mais preocupou Moshe do que propriamente ele se sentiu ofendido. Ficou claro que o Eterno ficou ofendido com aquilo. E quando manifestou a glória do Eterno sobre o tabernáculo, sobre a tenda da congregação, manifestou uma nuvem, Moshe percebeu que o Eterno estava realmente irado, ele e Arão se prostraram, e o Eterno falou que iria eliminar todo aquele povo. Então ali eles agiram, suplicaram misericórdia, e começou uma praga, e começou a morrer do povo de Israel. Morreram mais de 14 mil pessoas. E se não fosse a imediata ação de Moshe enviando Arão com incensário para propiciar, para fazer alguma coisa para interferir naquela mortandade, o povo todo iria morrer. E por que o Eterno fez isso? Porque era uma questão de vingança? Não. Para que realmente aquelas pessoas se humilhassem na presença do Eterno. E funcionou. Assim que eles viram aquela coisa, as pessoas começaram a cair mortas, e que se não fosse a ação de Arão levando incensário ali, ele ficou exatamente entre os vivos e os mortos. Onde ele estava, tinha chegado ali a mortandade, e dali para frente já ninguém mais morreu. Não fosse a ação rápida deles, teria sido um número muito maior de pessoas mortas. Bem, isso mostra como as pessoas agem de maneira tão precipitada e tão inconsequente quando falam mal das coisas de Deus e dos homens de Deus. É uma coisa muito séria o nosso Deus. Ele realmente requer de nós uma dedicação, mas como surgem pessoas que não aprendem? Dá a impressão, será que foi só nessa época e agora acabou? Não, nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos que a porção da Haftará que nós lemos, o povo de Israel mais uma vez deixou de confiar no Eterno, quis confiar em sua própria maneira de enxergar as coisas, pediram o rei. Bem, não vamos falar somente sobre isso, mas Shmuel deixou bem claro para o povo, vocês de alguma maneira ofenderam o Eterno, porque ele era o rei de Israel, mas vocês quiseram ter um rei, um ser humano. Então, agora ou vocês são fiéis ao Eterno e o rei também, para serem abençoados, ou então haveria consequências. Bem, é só ler o Tanar, lendo os livros de Shmuel, dos reis, crônicas, nós vamos ver quantas vezes o povo sofreu por se afastarem da confiança com o nosso Deus. Por isso é que nós vamos encontrar nessas palavras de Judá, quando ele escreveu esta carta, e nos alerta muito para o nosso tempo, e nós sabemos bem como é isto.
Quantas pessoas têm surgido ainda hoje, questionando Yeshua, principalmente. Temos que tomar muito cuidado com as pessoas que querem diminuir a importância de Yeshua. É só ler nesta carta, nós vamos ver como essas pessoas do primeiro século que conheceram Yeshua, que experimentaram coisas maravilhosas, sabiam do que estavam falando quando escreveram, que a experiência de estar com Deus era tão grande, mas mesmo assim haveriam de surgir pessoas ímpias. Isso já tem quase 2000 anos que foi escrita essa carta. E o alerta é muito atual, porque nós estamos vendo acontecer hoje. Pessoas que uma vez conheceram Yeshua, hoje em dia se tornaram inimigos de Yeshua. Uns que consideravam Yeshua como filho de Deus experimentaram o perdão dos seus pecados, experimentaram o poder de Deus, viram milagres, sentiram a alegria do Ruach, mas hoje ficam ensinando coisas completamente erradas, distorcidas, diminuindo a importância de Yeshua. Yeshua é o Filho do Eterno. E Filho do Eterno não significa criação do Eterno. Filho do Eterno é o Filho do Eterno. Faz parte dele, é do seu corpo, é de si mesmo. Não podemos diminuir. Não podemos dizer aquilo que a Escritura não diz. Então tem surgido muitas pessoas querendo contrariar toda essa mensagem que nós temos no Brit Hadashah. Tanto que, para fazer isso, eles questionam o próprio Brit Hadashah. Bem, quem conhece Yeshua sabe que o Brit Hadashah é correto, é adequado, é suficiente e é importante. Portanto, não vamos dar ouvidos a essas pessoas. Não vamos dar ouvidos porque é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria. Não podemos deixar que isso seja ensinado, que pessoas se afastem, pessoas sejam iludidas, pessoas deixem de servir ao Eterno. Portanto, vamos ser atentos para isto. Vamos ser atentos e vamos viver conforme a instrução, buscando a presença do Eterno, deixar que o Ruach fale conosco, ter intimidade com o nosso Deus. Vamos acreditar no poder de Deus, nos milagres, porque o nosso Deus está conosco. Se quando nós cremos em Yeshua da maneira como deve ser, nós realmente vamos experimentar coisas muito importantes. Nós vamos experimentar milagres em nossas vidas. Nós vamos experimentar coisas muito especiais. Então, não demos ouvidos a quem quer perverter a nossa confiança, quem quer perverter a nossa fé. Cuidado, fiquemos atentos. É especial, nós temos informações privilegiadas, já temos alertas que nós não podemos desconsiderar, principalmente nos tempos em que vivemos. Então, muita gente vai querer perverter a sua fé. Muita gente vai querer te afastar da tua primeira experiência, aquilo que é chamado de primeiro amor, que Yeshua valorizava muito. Nós sabemos o quanto isso é importante. São coisas que nós vamos encontrar também no livro de Apocalipse, alertando sobre isto. Volte ao primeiro amor. Não pense que quanto mais nós vamos conhecer pensamentos, filosofias, ideias, nós ficamos cada vez mais sábios. Às vezes, podemos nos equivocar. Volte ao primeiro amor. Lembra da tua experiência quando Yeshua entrou na sua vida. Lembra quando você entendeu que o sacrifício de Yeshua perdoa os nossos pecados. E só Ele pode fazer isso, porque só Ele morreu no madeiro para conquistar esse benefício para nós. Então não deixe ser iludido. Não deixe que pessoas que já prejudicaram suas próprias vidas também te arrastem para a mesma condenação. Fiquemos atentos para as informações que já foram nos dadas. Estão todas nas Escrituras. Cada informação que nós recebemos, cada informação que nós todos somos alertados, são importantes para nós. Então, nós temos que aumentar nosso conhecimento, nossa experiência com o nosso Deus, não em pensamentos e ideias que contrariam muitas coisas, são revolucionárias,
olha aquela pessoa trazendo uma nova visão. Nós não temos que nos preocupar com nova visão. Nós temos que aceitar a visão que o Eterno nos dá a respeito da sua palavra. Não corra atrás de pessoas que são tidas como pessoas fantasiosas, pessoas que chamam atenção, carismáticas. Fique atento à palavra do Eterno, às palavras de Yeshua. Porque somente, conforme Kefa disse para Yeshua, só tu tens as palavras de vida eterna. Cuidado com as palavras da morte. Mas Yeshua tem as palavras de vida eterna. Através do seu sacrifício, através da sua dedicação, da sua entrega, da sua morte, nós somos transformados. Através daquilo que Ele fez por nós, nós temos vida e vida com abundância. Portanto, que cada um possa realmente analisar para si mesmo. Não vamos, de maneira nenhuma, desconsiderar a palavra do Eterno. Ela é realmente maravilhosa e poderosa para nossas vidas. Nós temos promessas incrivelmente fiéis da parte do nosso Deus a respeito do futuro, a respeito de nossa vida junto com o nosso Deus. Não vamos perder a coisa mais preciosa da nossa existência por opinião de pessoas que muitas vezes estão já reprovados. Muitos dos que têm sido admirados por aí vão se apresentar diante do Eterno e ser rejeitados. Muitos vão dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo, falamos nisso. Nós não vamos nos envolver com eles porque eles vão ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é a palavra que Yeshua nos disse que vai ser dito. Então, esqueçam qualquer coisa que queira nos afastar de servirmos ao Eterno. Jamais rebele-se contra o Eterno. Jamais ouse afrontar a palavra do Eterno, porque é só prejuízo. Os exemplos estão nas Escrituras. Então, que sirva de alerta para nós. E qualquer coisa, qualquer oportunidade em que alguém quiser te convidar para uma rebelião, fuja, afaste-se, rejeite. Jamais se una para as pessoas para fazer o mal. Jamais questionem as coisas de Deus. Sempre procure no Eterno a resposta para todas as coisas. E assim, nós teremos grande esperança, seremos um povo feliz, seremos pessoas que realmente sabem o que é Shalom. E quando nós dizemos Shalom, estamos dizendo com verdade aquilo que nós sentimos. Que assim seja na vida de todos os irmãos que estão participando nesta hora, nesta meditação. Que o Eterno possa abençoar a cada um de maneira especial, que a palavra do Eterno penetre profundamente em cada coração e a cada dia nos alegremos diante do Eterno, mesmo diante de tribulações, diante de problemas, diante de ameaças, mas o nosso Deus é o mesmo. E como diz o texto bíblico, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim a nossa confiança durará e fará grande diferença em nossas vidas. Isso é algo positivo. Portanto, não somente nesta semana, mas pelo todo o tempo da nossa vida, firmemo-nos sempre na palavra do Eterno. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Vamos orar. Ó Eterno, graças te dou, Senhor, por esses momentos tão especiais. Que o teu Espírito possa falar em cada coração e possa realmente fazer a diferença na vida de cada um. Que todos nós sejamos abençoados por ti, eu que lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vechuneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos tenham um bom Shabat
e também que essa semana seja de bênçãos e podemos dizer Shavuot Tov também para todos os irmãos. Amém e até a nossa próxima oportunidade.